Vamos à questão número 20. Uma lâmpada de 20 watts e tensão nominal de 3 volts é utilizada para iluminar um lavabo. Para isso, liga-se à lâmpada uma pilha seca de 3 volts. A pilha ficará a uma distância de 6 metros da lâmpada e será ligada a um fio de 1,4 milímetros de diâmetro e resistividade 4,9 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro. A corrente medida produzida pela pilha em curto foi de 20 amperes. Determine a potência real dissipada pela lâmpada nessa configuração. Dados, considere π igual a 3. Letra A, 6,3 watts. B, 8,9 watts. C, 10,3 watts. D, 15,5 watts. E E, 20 watts. Bom, senhores, vamos à resolução da questão número 20, onde nós temos uma lâmpada cuja potência dela é 20 watts quando ela está ligada numa DDP de 3 volts. Então, se eu tenho uma potência de 20 watts quando ela é ligada numa DDP de 3 volts, eu sou capaz de calcular a resistência da lâmpada. Por onde? Pelo cálculo da potência. Como potência é U ao quadrado sobre R, R é igual a U ao quadrado sobre a potência. Com isso, eu sou capaz de calcular a potência da lâmpada. Então, calculando essa potência, ficaria 3 ao quadrado sobre 20. 3 ao quadrado, 9 dividido por 20, 0,45 ohms. Essa seria a resistência da lâmpada, ok? Aí ele diz assim, para isso liga-se à lâmpada uma pilha seca de 3 watts, olha, 3 volts. E aí a pilha ela fica a uma distância de 6 metros da lâmpada. Bom, aí tem um erro na questão, né? Repare que existe um fio, que se eu considerar o tamanho do fio 6 metros, significa que a minha pilha não vai ficar 6 metros, ela vai ficar só 3 metros, ok? Então eu vou considerar que o fio, na verdade, né, tenha 6 metros de cada lado, tá? Na nossa ligação. Porque assim eu terei a lâmpada, olha aqui, ó, isso aqui é a lâmpada, né? E aqui, senhores, é o fio, e desse lado aqui nós temos a pilha. O que nós temos que entender é que essa pilha que está aqui, né? Para que ela fique a 6 metros da lâmpada, eu tenho que ter 12 metros de fio, né? Eu vou fazer com 6 metros, porque aí nós vamos ter uma resposta na questão, tá? Bom, ele também dá na questão o diâmetro do fio, que é 1,4 milímetros. E ele dá a resistividade desse fio, que é o Rho. É o 4,9, 10 elevado a menos 8 ohm metro. Com isso, dá para a gente calcular a resistência do fio. Por onde? Ρl sobre A. Correto? Fazendo o cálculo, então, da resistência do fio. É simples. Resistência do fio será igual ao Rho, 4,9, 10 a menos 8, vezes o L, que é 6, certo, meus amigos? Aí a gente vai usar 6 na questão, sobre a área, que é πr ao quadrado, que é a área da circunferência, né? Lembrando que aqui nós temos o diâmetro, então vai ficar 3, que ele deu na questão o π, o raio vai ser 0,7 milímetros, temos que passar para metro, em metro é só dividir por 1000, então isso aqui dá 7, 10 a menos 4 metros, aí fica vezes 7, 10 a menos 4 ao quadrado, senhores. Já vou cortar aqui o 4,7 com o 7 ao quadrado, que é 49, dá 10 a menos 1. Senhores, já vou cortar o 3 com 6, vai dar 2. E o 10 a menos 4 ao quadrado dá 10 a menos 8. Com 10 a menos 8 vai embora. Então, a resistência do fio é igual a 0,2 ohms. Cuidado, porque eu acabei de calcular a resistência do fio, tá?
Ele também diz na questão que a corrente medida produzida pela pilha em curto-circuito é 20 amperes. Então, você concorda comigo também que haverá uma resistência interna da pilha. E como é que eu vou calcular essa resistência da pilha? Ah, simples. R é igual a quem? U sobre I. No caso, seria o R da pilha. Então, seria U da pilha sobre I. Como a pilha é de 3 volts, vai ficar assim, ó, 3 sobre 20, que na verdade é 0,15 ohms. O que a gente acabou de calcular? A resistência da pilha. Como tudo isso aqui, né, senhores, se eu tenho aqui um polo positivo e um polo negativo, o meu circuito todo estará em série na questão. Então, eu já sei que para calcular essa corrente aqui, ó, total, é só a gente pegar a DDP total, que é a DDP da pilha, que é 3 volts, e dividir pela resistência equivalente, que é a soma de todas as resistências. No caso, seria assim, ó, o total seria igual a 3 dividido por a resistência da lâmpada, 0,45. A resistência do fio, 0,2. E a resistência da pilha, que é 0,15. Isso daria 3 sobre 0,8. Fazendo essa continha, meus amigos, eu acho que I é igual a 3,75 amperes. Calculada essa corrente, meus amigos, eu vou calcular agora, então, a potência real da lâmpada. Quem é a potência real da lâmpada? Vai ser o U da lâmpada ao quadrado sobre a resistência da lâmpada. Quer dizer, não, na verdade eu não posso calcular assim não, porque eu tenho a corrente, né? Então seria R vezes I ao quadrado, certo? A resistência da lâmpada que nós calculamos, vezes a corrente total que a gente também já calculou, só que ao quadrado, certo? Então ficaria como o cálculo disso? 0,45, que é o I da lâmpada, vezes, ou melhor, que é o R da lâmpada, vezes o I, que é 3,75 ao quadrado, né? Fazendo essa continha, senhores, nós acharíamos uma resposta na questão que é aproximadamente 6,3 watts. Lembrando, senhores, o gabarito seria a letra A, né? Lembrando que, pelo enunciado da questão, essa resposta não estaria certa, porque aí a pilha só estaria a 3 metros da lâmpada, não a 6 metros da lâmpada, tá? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.